Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Meu nome é Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, ao vivo, na TV Floripa, a TV que você vê, sente e ouve a diferença. Esta semana, ainda cheios de prazer, se a gente pode chamar assim, pelo dever cívico que nós cumprimos a semana passada, por ocasião da data especial da independência da Grécia, que tem muito a ver, como eu mostrei para vocês, com a nossa independência aqui do Brasil. E o resultado que nós tivemos foi muito bom. E nós estamos hoje aqui trazendo um tema numa semana, antes de mais nada, claro, bem lembrado, hoje é dia 1º, e como nós estamos falando em Grécia, na Grécia, eu já disse para vocês algumas vezes aqui, nós desejamos todo dia 1º uns aos outros kalomina, que significa bom mês. E eu tenho adotado essa prática já há muito tempo, tenho passado através da mala direta, através do Orkut, das comunidades de relacionamento, esse hábito muito bacana, e está pegando aqui no Brasil também, pessoas estão passando para outras, e nós estamos ampliando isso aqui, falando, além do kalomina, que é um bom mês, kalokrono, que significa um bom ano, e kalopandote, que também significa um bom sempre, um feliz sempre. Então é isso para vocês. Então, hoje, 1º de abril, um kalopandote, um feliz sempre para vocês, para toda a sua família, e habituem-se a fazer isso. Não todo mês, todo dia, vamos nos mudando, para a gente fazer a diferença, para a gente mudar alguma coisa, a mudança tem que começar através de nós. E aqui ainda, com o nosso convidado, que eu já vou apresentar já, a gente vai aprendendo todos os dias, e nós estávamos jogando um questionamento que faz parte do nosso programa hoje, porque dia 1º de abril é conhecido como o Dia Internacional da Mentira. Tudo bem, isso aí pegou... tem essas brincadeirinhas, que eu estou intolerante hoje para essas brincadeirinhas de 1º de abril. Já entrei em muitas hoje aqui, respirei fundo para suportá-las, tudo bem? E é um dia onde as pessoas acham graça mentir, e tudo bem, é uma tradição, eu tenho que respeitar. E o tema que nós escolhemos para hoje é ética e verdade. Então nós vamos falar no Dia Internacional da Mentira, nós vamos falar sobre ética e verdade. E aproveitando também para mostrar o lado oculto da mentira. O que esconde uma mentira? Bom, antes de eu passar a palavra também para o meu convidado, apresentá-lo, eu peguei uma que eu acho importante. Antes de vir para cá, eu abri um portal da internet e tinha um artigo que falava sobre a mentira, e eu acho muito importante, porque ela chega até a ser doença em alguns lugares. Mentir compulsivamente é sinal de um transtorno chamado mitomania. Se há um dia em que mentir não pega mal, é dia 1º de abril, Dia Mundial da Mentira. No mais, a mãe da falsidade e da dissimulação não só é mal vista, como considerada má conduta. Para os mentirosos de plantão, que acham mentir uma necessidade, segue um alerta: fazê-lo em excesso pode significar, mais do que uma fuga, um distúrbio de personalidade. Segundo os psiquiatras, isso tem nome: mitomania. De acordo com a psiquiatra Fátima Vasconcelos, da Associação Brasileira de Psiquiatria, os mitômanos, como são chamados, são pessoas compulsivas que sofrem de algum transtorno da personalidade. Pessoas mentem pelos mais variados motivos, mas um grupo de pacientes tem uma alteração de comportamento chamada mentira patológica. São pessoas que mentem compulsivamente. Alguns transtornos psiquiátricos, como os transtornos clássicos da personalidade, do tipo antissocial e fronteiriço, com mudanças constantes de humor, mentem. Além destes, pacientes com transtorno de humor bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um tema adequadíssimo para hoje, e para falarmos sobre esse tema, sobre ética, verdade e o aspecto da mentira, está aqui o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Você está bom? Estou ótimo. E você está bom? Eu vou ficar. Eu vou me acalmando, assim. Mas tudo bem. Isso aí faz parte, eu acho, o aprendizado eu acho legal. Eu acho muito bacana. Porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, conversa muita coisa na televisão, mostra muita coisa, e eu assumo, e sempre assumi, que eu ainda não estou pronto, eu tenho muitas coisas para me trabalhar e eu não posso me esconder atrás de uma coisa que seja irreal. Eu sou transparente.
E então eu mostro essa minha indignação por pequenas coisas que sejam. Eu acho que, como a gente tem falado aqui todas essas semanas, essas coisas se manifestam em mim, vão falar em mim, porque, né? Elas se manifestam porque elas estão latentes aqui. Então, elas estão se apresentando para serem trabalhadas, como a gente sempre tem falado aqui toda semana, né? Ah, tá Então, tá bom. aí. Agora, só de roubar esse seu sorriso, esse brilho dos olhos aqui, já pronto. Já demos a introdução. Vamos lá. Ai, você é uma peça. É que engraçado que, assim, que veja quando você tece um comentário sobre você, né, aí você se posiciona, né, na função de juiz e verdugo. Não, e verdugo, né? É verdade. Aí, não, eu coisas. tenho defeitos, não sei o que e tal, é porque daí o que tem em mim eu exteriorizo e algumas coisas eu não gosto, eu não tenho paciência, aproveita. É isso aí. É que, e daí, então, se me permite analisar isso de um outro ângulo, né? Pois não? Que é o seguinte, quando você consegue ver alguma coisa em você mesmo, significa o seguinte, é que você começou a polir, né, o vidro atrás do qual você real se esconde, né? Então, assim, as pessoas, elas pensam que são perfeitas, ou fingem que são perfeitas, ou escondem suas imperfeições para viver num mundo irreal. A imperfeição em cada um, ela tem que ser trabalhada. Para ser trabalhada, tem que ser vista. Quando ela é vista, ela é exteriorizada. Quando é exteriorizada, se tiver consciência, é sublimada. Sublimou. Então, o que acontece nesse processo que a gente chama de iniciação e que todo mundo busca iniciação de uma maneira ou de outra nessa existência, é exatamente você ficar permeável com o meio, né? Mas de qual meio? O meio que nos cerca? Não, o meio do qual você é originado. Quando você fica permeável com o meio, então você passa por um processo de transformação, quer dizer assim, a temperatura começa a subir, as coisas começam a se movimentar, aí começa a haver fusão de elementos, aí você pega e começa a jogar catalisadores, isso tudo em você mesmo, na tua personalidade. E aí aquelas coisas ocultas, elas encontram uma ambiência apropriada para se manifestar. Então, o que antes podia te incomodar, que era você ter, vamos supor, supondo que você tivesse um dia experimentado, né, uma raiva profunda de alguém, e isso em você já não existe mais, agora te incomoda o fato de alguém usar teu copo. Não que isso vai te incomodar, mas usando como exemplo, né, de alguém usar teu copo. Ou então de alguém vir fazer uma brincadeira com você em 1º de abril. Você entende como daí o nível de exigência, ele vai ficando mais aprimorado, mais refinado, por quê? Porque as coisas a serem trabalhadas, elas passam a ser cada vez mais pequenas. Porque as grandes coisas, os grandes problemas, as grandes, não é falhas, mas as grandes nuances de personalidade de cada um, elas já foram trabalhadas e sublimadas, agora fica só aqueles detalhes que há um tempo atrás, há 20 anos atrás, você se incomodasse se alguém brincasse contigo no 1º de abril? Duvido. Não. Duvido. Claro que não, porque a tônica é outra. Sim. Né? Porque quanto menos embrutecido você é com relação a você mesmo, quanto menos embrutecido você é com relação ao meio, quanto mais você se conhece, quanto mais você vê você mesmo de relance que seja, mais aumenta a tua exigência em você para resolver aqueles detalhes que antes não te faziam diferença nenhuma, mas que hoje fazem. Mas, então, exatamente, as coisas, né, tudo que a gente conversa aqui é impressionante como se adapta ao que nós vamos conversar, né? Essa exigência que eu estou falando, essa chatice que eu mostrei aqui, que eu falei, a minha indignação, ela cabe exatamente também no tema que nós vamos conversar hoje. Claro que sim. A ética e a verdade. Eu já não fui ético, eu acho que talvez um monte de gente também não tenha sido ético. Eu já não fui verdadeiro, já falei mentira no longo da minha vida um monte. Mas hoje, por exemplo, nos dias de hoje, é uma coisa que eu faço questão de sê-lo, de ser ético e de ser verdadeiro. Quando eu vejo que em algum momento, por algum erro, por algum deslize, eu não estou sendo verdadeiro, eu me torno aquilo que você acabou de dizer há pouco, o meu próprio juiz. E o verdugo, né? Isso me incomoda. Isso me incomoda. Falo sozinho no meio da rua, porque eu pensei em alguma coisa, eu não devia ter pensado naquilo. Então, isso faz parte do processo também? Faz. Agora, se me permite, você fala assim, quando eu erro, quando eu cometo um deslize, não é quando você erra, é quando o erro que ainda está em você se manifesta. Se manifesta, perfeito. Quando você comete um deslize, você não comete um deslize, a mecânica que você chama de ética, às vezes deixa uma brecha e por essa brecha se manifesta alguma coisa pela que você não gosta. Isso. Né? Aí você falou, então, quando eu cometo um deslize, quando eu erro, o que você faz?
Você fica? Fico, eu não sei que palavra que eu usei. Sim, você se recrimina. Me Você, recrimino, exatamente, sim, muito. Aí, Faço expressões com o rosto, assim, quem me olha na rua fala, esse cara é louco. e E vou segue, trabalhando, né? segue. Não, segue. Então, e aí passa aquilo lá, transmuto, respiro, procuro. Não, isso você está colocando uma máscara agora com relação ao que você estava falando antes. Fala o que você falou antes. O que eu falei? Aí Quando você erra, aí você... eu viro o meu próprio juízo, eu falei. Né? Então, e aí você não tem paciência contigo mesmo. Não. Ponto, era aí que era para chegar. Não É o tenho seguinte, mesmo. Só que é o seguinte, você tem que ter paciência, Grego. Aí eu durmo mal, fico virando de noite, Isso o já- cérebro, a mente não para. Mas daí já é diversão. Isso daí já é diversão humana, aí já Tá. não tem mais nada a ver. Quando você erra, e, quer dizer, você chama de erra, quer dizer, o erro que tem em você se manifesta em você, em mim, em vocês, em qualquer um de nós. Quando você comete um deslize, a tua mecânica, né, de vontade, amor, sabedoria, que é o conceito de ética, deixa uma brecha por ali, se manifesta alguma coisa que você não quer. Né? Aí você não tem paciência com você mesmo, você se recrimina. Só que é o seguinte, e isso é a base de qualquer processo de iniciação que a gente queira se aventurar nessa existência. Obrigatoriamente eu tenho que ter paciência com todos os seres visíveis e com os invisíveis. Os erros são bem-vindos, por quê? Porque eles têm, como qualquer ser vivo, o direito de serem sublimados e de evoluírem, e o erro só evolui acontecendo. E você tem que ter paciência, então, com os visíveis e com os invisíveis, mas principalmente, acima de qualquer coisa, você tem que ter paciência com você mesmo. Puxa vida, essa é uma parte... Claro, porque você tem que ver assim, e isso é uma coisa muito interessante de Se colocar. agride as E tem, pessoas, e tem muito, a muito ver. indelicado isso. Mas aí é só, Puxa só vida. porque daí você cria uma reação em cadeia, né? E aí o arrependimento, não sei o que e tal, aí ele se entrelaça com os outras dores e elas aproveitam para se manifestar e teu É bem dia isso vira uma mesmo. porcaria só porque alguém mexeu no teu copo. Né? Supondo que um dia você bem fosse isso, ficar bravo porque alguém ia mexer no teu isso aí. copo, né, Grilo? Você verdade. jamais faria isso, né? Não, que é isso. Jamais faria isso, exatamente, porque não teria o menor sentido, né? Não é? Eu sei. Então Ai, você meu vê, Deus. quando acontece uma coisa dessa, então você tem que ter paciência com você mesmo. Por quê? Porque você está tendo paciência, não é com você, Grego. Você está tendo paciência com aqueles erros humanos que estão tendo oportunidade de se resolver através e em você. Porque paciência com você não precisa, sabe por quê? Como que a divindade vai ter paciência com ela mesma, né? Se esse é um conceito que sequer existe. É um conceito humano, a paciência. Então, isso é verdade, bem você lembrado. tem que ter paciência humana com aquilo que, ainda em desacordo com a lei, se manifesta em você. E aí isso é uma glória. Errei, deslizei, né? Eu fiz qualquer coisa que não estava de acordo e o importante é, eu vejo o que eu fiz. Isso. E eu tento corrigir sem dar chance, né, a que aí o meu plano astral, a minha cabeça, vire uma casa da mãe Joana, porque daí eu errei, cometi um deslize, aí eu me arrependo, daí eu fico aborrecido porque me arrependi, fico aborrecido porque errei e não sei como errar. E é de noite, senão eu devia ter feito isso, eu tenho que fazer, só que assim, de noite você vai fazer o quê? Ou você levanta e vai corrigir, ou dorme, criatura. Isso é. Então, nessa hora em que você está à noite remoendo um problema do dia, achando que isso, que aquilo, que eu devia, que eu não devia, não sei o que e tal, e não vai ficar dormindo, é o seguinte, bota a roupa, levanta e vai resolver. É possível resolver agora? Não. Então é o seguinte, dorme, restabelece as energias, né? Reenquadra eletricamente o teu plano mental, o teu plano astral, de manhã levanta e resolve. Ah, mas é um problema insolúvel. Ótimo, então está resolvido. Está resolvido. Se é insolúvel, está resolvido. Claro que é, Já lógico, porque o problema ele só existe enquanto você não identifica o problema. Perfeito. Tem alguma coisa que está me incomodando hoje e eu não sei o que é. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Por quê? Porque você tem uma série de seres para você... E não sabe qual é, né? Para você resolver e você não consegue identificar. Aí então você para e repassa. O que está me incomodando? Porque eu acordei atrasado, porque eu botei a camisa que eu não queria, porque a minha meia está me apertando, porque o cara não deixou eu passar no trânsito, porque eu vou para o trabalho que eu não gosto, porque eu casei com a mulher errada, porque eu amo o homem ou a mulher que não me quer, ou porque o mundo está girando muito rápido, ou porque hoje não tem sol, ou porque eu não acredito em Deus, ou porque a vida é injusta. Aí você pega e levanta assim do primeiro probleminha até questionar o próprio universo. Se vira.
Agora, dar uma geral, não. O que está me incomodando é que é o seguinte, porque a vida é injusta. Aí você pensa, pô, mas tem lógica esse negócio? Né? Aí, pelo menos, você tem uma grande vantagem que é o seguinte, você identificou o erro, né, que você tem que resolver. Você identificou aquilo que está te incomodando. Identificou, aí tenta resolver. Aí, pô, eu estou aborrecido porque hoje está nublado. Né? Tem como resolver um aborrecimento desse? Tem. Claro, puxa, imaginar que acima do nublado está o sol brilhando, né? É isso aí. É isso aí. E que está nublado porque tem nuvem, quando tem nuvem chove, quando chove rega o solo, quando rega o gera solo vida, a vida sementes segue brotam. e eu vou me alimentar daquela nuvem que me incomoda. Exatamente, Né? é Posso bem até me isso. molhar, porque vem sem guarda-chuva, mas a vida segue, seu ritmo, a natureza tem seus direitos. Então, se você tiver paciência, não com você, paciência com as coisas que estão em você para se resolver, a vida ela é absolutamente simples. O resto, ou ficar à noite, porque daí alguém não sei o quê, e aí você não dorme, não sei o quê, então, mas eu vou isso, eu vou aquilo, eu deveria, o que é o pior, né? Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. É exatamente É só isso aí. é só diversão humana. Daí você entra no assim, de se arrepender, aí você cria uma máscara para fazer de conta que aquilo que te incomodou não está te incomodando. Tal. E é esse que é o problema, quando você começa a criar filtros sociais, máscaras, e você esconde aquilo que te incomoda, aquilo que você pensa. E essa máscara e esse filtro que faz com que você se esconda é o assunto de hoje, que é a mentira. Perfeito, mas já que você falou de arrependimento não é o elemental, né? Ele não tem... É um conglomerado, né? E é o que mais incomoda, o que mais atrapalha a evolução do gênero humano. É interessante falar sobre isso, porque a gente falou sempre do que a gente pensa, a gente cria e vai alimentando aquilo. Como é que é o arrependimento nesse caso aí? Que o arrependimento, sim, é você erra, né? Quer dizer, o erro se manifesta em você, você faz uma coisa contrária à lei, contrária à evolução, contrária ao gênero humano, contrária a você mesmo, né? Isso. E aí, em vez de você entender o que aconteceu e sublimar, você entra numa posição de comodidade que assim, nossa, me arrependo um monte de ter feito aquela porcaria. Mas é um arrependimento amanhã, sincero, o cara sente não mesmo. Existe. Não existe? Não. O arrependimento mais sincero que pode existir é a compreensão do fato. No compreender o fato é sublimado e você não carrega o peso por ter deixado aquele erro mesmo acontecer. que você tenha cometido um erro que magoou alguém, tudo, se Lógico, você compreender aquilo... Aí você vai e reverte, magoou alguém, chega lá amanhã e fala o seguinte, ou alguém, o negócio é o seguinte, eu errei, né, e eu estou querendo conversar contigo, explicar o que aconteceu, eu errei por causa disso, por causa daquilo, é o seguinte, não vai mais acontecer, está resolvido? Aí a pessoa fala assim para você, você não está mais carregando. Está resolvido? A pessoa fala para você assim, não está. Assim, então, tudo bem, então agora já é um problema teu, porque em mim já não existe mais nada daquilo. Perfeito. Agora está... Agora você criar assim, aquele arrependimento, poxa, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, eu devia aquilo. Aí você cria máscaras, né? E você, que é o elemental do arrependimento, ele se deleita e se compraz em te fazer sofrer. Né? Aí eu sofro porque eu deveria naquele isso dia. É verdade. Né? E é aquele prazer de sofrer, aquele de assim, eu sou a vítima da humanidade, eu sou a vítima da vida, Deus não é justo, né? E aí o meu sapato me aperta, e aí então tudo, né, tem justificativa e eu passo a ter o direito de odiar a vida, odiar as pessoas. Então, né? você entra nela também, assim. É um deleite? De um monte de gente também, claro existe sim, isso? Mas lógico que isso é um deleite. Isso que eu queria esclarecer também, tá? Assim, os conglomerados elementais que a gente chama de arrependimento, né, eles só se comprazem e eles só se alimentam e eles só são felizes, né, quando você está sofrendo pra caramba, né, e aquela assim, a dor da perda do amor eterno. Aí o cara vai e bebe e ouve aquelas músicas e não sei o quê. E você que a maior parte das músicas hoje só trata do amor perdido. É verdade. Né? Que, assim, é uma coisa assim, do sucesso. ponto de vista de evolução, é absolutamente ridículo. Sim. Né? E a novela, quanto mais sofrimento tem, mais sucesso faz. Por quê? Porque daí então você vai e se identifica e você sofre com aquele personagem e daí você se mistura com aquele personagem. Não sei... E é uma mentira, porque daí o que é criado daí nas novelas é um entrelaçamento de mentiras, que daí é aquela vida não real que está sendo vivida, e você se mistura na falta de ter com o que sofrer durante o teu dia, você sofre porque aquele personagem é isso. Na incompetência para ser feliz durante o teu dia, você fica feliz porque aquele personagem é aquilo. É exatamente, né? Uma projeção, né? Você não quer exprimir teus medos do dia a dia, a tua insegurança, você não quer se confrontar com você mesmo, né? E aceitar o fato que você não faz
lufas nenhuma pela tua existência, e aí você vai à noite e, não, agora eu vou esquecer de tudo, né, e vou ficar vendo essa novela, vou ficar vendo aquele filme, eu vou ficar aqui, então você se projeta aquela realidade, né, não, agora eu estou aliviado, né, por quê? Porque eu esqueci de tudo, né, não, agora eu esqueci tudo, mas eu vou dormir, amanhã começa tudo de novo. Então você vive num mundo, né, que é completamente irreal, e esse é o mundo da mentira. Tá, então, antes da gente falar da mentira, que nós vamos falar mais para frente do Sim. aspecto oculto, né? Sim. Ética e Nós verdade. estamos falando já Eu sobre sei o que nós já... aspecto oculto da mentira exatamente. desde a primeira palavra. Ética e verdade são duas palavras quase que um sinônimo, né? Acho que uma não pode existir sem a outra. Não, porque assim, a verdade, ela é a descrição de um fato. Nós já tivemos um programa exclusivo sobre a verdade. Essas palavras são terráqueas? Como é que são? Como é que é a ética? Quando você fala terráquea, já é um termo que não existe, né? Porque existe dessa forma da não compreensão. humana. Não sei, Humana. isso, forma humana. Humana, Às sim. vezes às vezes não. Quase sempre eu uso uma linguagem que é humana, vamos dizer, né? Mas Então, aí terráquea é um termo que não existe. Tá, né? perfeito. A própria divindade, ela é terráquea. Se tem um palco são palavras evolucional. humanas, ética, os sentimentos, ética, os procedimentos, ética e verdade. Verdade não. Verdade já é uma coisa mais... Bom, primeiro, sim, mais divina. Tudo que é palavra é humana, né? Porque sim, claro, assim, ela precisa disso, o verbo se expressar, de uma maneira diferente, né? O verbo se fez carne. A ideia é o verbo que toma carne através da pena, é melhor do que isso, né? É que o verbo se fez carne é outra coisa. Termo quase religioso, né? Tá. Aliás, sim, aproveitando, entrando nesse período de Páscoa, né? Então, você viu que eu nem falei nada, né? Hã? Eu nem falei nada sobre... Sobre o quê? Sobre Páscoa. Não, mas foi só para falar, proposital. mas só para falar, e não vamos entrar no mérito, mas assim, como é que se cria uma não realidade, né? Assim, então, em algum momento se criou a imagem do Jesus da igreja, cabelo encaracolado, loiro de olho azul e com o rosto... E o né? pau comeu quando mostraram uma figura, e uma figura meio real dele, como deveria ser. Assim, daquele que foi uma mistura entre o nórdico e o europeu, criado em laboratório, assim, sabe? Quando mostraram tipo Tuareg ali, nossa, houve uma... não tem nada a ver, assim, então se aproxima mais de um mongol, de um tibetano, com o olho mais puxado, bigode tez escura, cavanhaque ralo, uma tez mais escura, cabelo, se chama de um cabelo ralo e não muito longo. Esse é o tipo daí da mentira, né, que ela é criada e alimentada através dos séculos. Né? E a gente já vai falar o porquê que isso é alimentado através dos séculos. Então, você perguntou sobre verdade e ética, se são palavras humanas, né? São termos humanos para descrever uma realidade divina, no caso da verdade. Eu queria formular dessa forma e sim, eu não consegui. Você conseguiu, só usou a palavra diferente. Então, a verdade ela é um termo humano para descrever um fato. Na origem de qualquer verdade, eu tenho o fato, só que eu tenho, na origem de uma verdade, eu não tenho o fato humano visível, eu tenho o fato que antecede a visibilidade do próprio fato. Tanto é para assim, a vida é um fato, né? A vida visível é um fato, mas ela vem depois da realidade que foi a criação da ambiência para que a vida exista. Então, tem que diferenciar muito o que é a verdade visível, o que é a verdade humana, o que é a verdade invisível e o que é a verdade divina, né? Essas são as diferenças. E a gente está tratando aqui, e hoje então nós vamos falar a respeito da abordagem, da interpretação da verdade do ponto de vista humano. Sim. Né? Isso que a gente vai abordar. Mas então, a verdade divina, ela é aquela coisa que em si é o imutável, né? É a base de onde a interpretação humana cria essas variantes que a gente chama de existência, né? A ética, ela já é um conjunto de fatores, agora já do ponto de vista oculto, né? Ela é um conjunto de fatores que faz com que você tenha poder e controle, vontade, sabedoria, ou amor, sabedoria e atividade sobre o conglomerado de elementais ou o conglomerado de desejos e emoções que você tem. Isso é a ética. A gente pode não ser ético na essência, quer dizer assim, em mim tem a vontade de, mas eu não vou fazer isso jamais, por quê? Porque eu não quero. E quando eu digo assim, em mim há a vontade de,
mas eu jamais farei isso, automaticamente essa vontade que em mim existe, ela passa a ser essa vontade que em mim existia, porque com a ética eu controlo. A ética é a calma, a ética é a vontade, a ética é o amor, sabedoria, e a ética é a atividade para controlar o invisível e o visível. Se eu tenho um padrão de ética adequado, e não é a ética profissional, não é a ética da escola de iniciação que eu estou, não, é a minha ética enquanto ser humano. Eu tenho determinantes enquanto ser humano que eu sigo, e eu sei que a partir dali, independente do meio onde eu viva... A ética é individual, então? Totalmente. Isso é importante. Totalmente. Então tá, então não Totalmente. existe um padrão ético, é o ético... Não, eu tenho determinantes ou linhas da ética que se devia seguir. Então, assim, as leis do Manu, Sim. né, os As leis mandamentos universais. lagartinos. Então, é a ética que vai reger, né, as linhas, que, assim, a capilaridade da existência do ser humano. Agora, isso se aplica em cada um de nós de maneira diferente. Por quê? Porque não existe duas pessoas iguais. Sim. Mesmo na questão tucuística, onde eu tenho a relação de 1 para 7, né, eu sou um sétimo, né, de alguém ou de um determinado ser, mas com os meus valores, com os meus desígnios, com os meus deveres, com os meus poderes e com os erros que em mim estão para ser resolvidos. Isso é muito importante. Aí a ética vem e se aplica a mim. O meu conceito de ética, o meu critério de ética e os meus padrões de ética são completamente diferentes dos teus. Por quê? Porque tem que ser. Por isso que existem discussões intermináveis, enquanto não se respeitar esse ponto de vista. Mas são discussões acadêmicas. Exato, mas... Nós seguimos uma mesma linha ética. Se tivéssemos esse ponto de vista, essa visão que você acabou de dar agora, não teria isso. Haveria a compreensão que você falou há pouco. Mas se as pessoas não têm paciência nem consigo mesmo, e a paciência consigo mesmo é o primeiro caminho para que a ética entre em ação, como é que você vai ter paciência com os outros? Não, com certeza. Se você não consegue sublimar e nem entender quando o processo do erro acontece em você, como é que você vai ter competência para analisar o erro de um ser humano ou do gênero humano como um todo? Se você não consegue resolver um erro teu, né, e o erro em você é um ser que precisa se manifestar para ser resolvido, como é que você vai ter competência para resolver o erro de uma outra pessoa, de uma família, de um gênero racial, de um país, né, ou do gênero humano como um todo? Aí não se tem, e é isso aí em escala, a gente fica reduzido àquilo que a gente pensa que é, e não àquilo que a gente é de verdade. Eu penso que eu sou incompetente, mas não sou. Eu penso que eu sou assim, um baú cheio de erros, mas não sou. Eu estou com a obrigação de sublimar esses erros que têm que acontecer. Então, enquanto eu não compreender esse processo, a ética ela não tem força para acontecer em mim. Porque a diretiva, a ética básica, a diretiva, ela existe em todas as pessoas. O como ela vai agir, o quão rígida ela vai ser, o como você vai usar essa ética primeiro para você mesmo. Você não pode exigir de ninguém alguma coisa que você não tenha antes exigido de você. Não pode. Pelo menos deveria ser assim, né? Lógico. Você não pode exigir que alguém não erre quando em você ainda há erros para ser resolvido. A gente conversou uma vez, quando alguém errar, eu tenho que dizer, meu Deus, errou naquele ser humano. Aquilo foi fabuloso. E quando o erro se manifesta, eu tenho que olhar não a pessoa que está errando, eu tenho que olhar aquilo que está na pessoa, que está acontecendo e falar assim, bendito seja você, pessoa, porque você teve uma existência longa o suficiente, consciente o suficiente e forte o suficiente para dar a tua vida, para que esse erro humano em você aconteça. O que eu espero? Eu espero que você tenha consciência e competência para entender o que está acontecendo e resolver, porque jamais esse erro vai ser igual em vocês e nem em mais ninguém. Se cada um de nós faz isso e resolve essas manifestações, esses erros que acontecem em cada um de nós, e que esses erros, eles todos se alimentam e se escondem atrás do que a gente conceitua como mentira, ocultamente, vitalmente, você passa a enfraquecer essa capilaridade e esse entrelaçamento dos erros comuns. Aí o erro comum passa a perder força e em você resolve, ele fica sublimado. A mentira, ela teve algum peso em tudo que aconteceu no passado? Na grande insurreição, podemos chamar assim, do homem contra a divindade. Quero saber se a mentira fez parte, foi um dos fatores que colaborou com toda aquela
aquela mudança que houve, que desencadeou tudo isso aí que nós estamos hoje resgatando. Sim, o termo talvez não seja adequado, mas... Não, é adequado, sim. Essa relação do humano com o divino, ela tem que ser vista sob alguns ângulos, né? Então, assim, um exemplo, a minha revolta contra o divino. Isso. O rei Davi, quando foi escrever os Salmos, né? Então ali tem as dores humanas, né? Expressas no sentido de revolta contra o divino, né? Reclamando, né, que o divino deixou a humanidade por conta própria. Só que quando a humanidade ela escolhe interpretar por conta própria o não, que é um não cósmico, cria uma camada isolante que impede o divino de se manifestar e a humanidade passa a agir por si própria. Isso um exemplo. Um outro exemplo, então, a queda Atlante. Um outro exemplo, todas as quedas de avataras ou bodhisattvas, ou o que aconteceu. Tudo isso acontece por quê? Porque há uma não interpretação correta daquele entorno que acompanha o divino. Sim. E o divino antes, ele sempre foi, do ponto de vista humano, incompetente, né? Porque ele não geometrizava, assim como a divindade não geometrizava e não geometriza até hoje. Então, a divindade se lança para criar uma experiência de como compreender o humano. E em compreendendo o humano, se cria um humano divinizado, se cria um padrão. No momento em que cria o padrão, tudo para trás passa a ser resolvido. Entende? Esse é o aspecto, essa é a abordagem que a gente tem que ver, a relação do humano com o divino, que é eu em mim, né, separado por um mundo. Que mundo que separa o meu humano do meu divino? É o mundo da mentira, né? Que é aquelas interpretações que eu faço intencionalmente, consciente ou não, né, do que é a verdade. Por exemplo... Que a mentira, você falou aqui, está dentro daquilo que você sempre disse aqui. Ódio é um amor... Exatamente. Né? Não é um amor diminuído, vamos dizer Só assim. muda o grau. O grau, perfeitamente. E aí muda o grau de calor. Assim, o amor é quente e o ódio ele é frio. Quanto mais desacelera, mais chega para o oposto. Certo. Então a verdade e a mentira é o mesmo aspecto. Lógico, porque eu só posso mentir negando uma verdade. Não é? Eu digo assim, o sol não existe. Mas quando eu digo assim, o sol, né, já estou falando uma verdade. Né? Eu digo não existe, não, ele existe. Só que daí então eu estou criando uma falsa realidade. Isso que é muito interessante. A origem da palavra mentira, ela é da mesma origem da palavra mente. Sim. Mente de mente, não de mentir, mente de mente humana, né? Numa interpretação limitada do acadêmico. Porque daí, quando eu omito a verdade, quando eu distorço a verdade, veja que é sempre com relação à verdade, quando eu omito a verdade, quando eu distorço a verdade, quando eu encubro a verdade, quando eu falseio com a verdade, quando sempre eu digo com relação à verdade. Aí eu oculto a verdade e crio uma falsa realidade. Então, é que se fala assim, o que aquele peregrino está fazendo? Ele está em busca da verdade. Sim, o que a iniciação sempre. te propõe? Isso. Ela te propõe você chegar na verdade. Todo mundo briga por uma verdade, pela sua verdade. Qual é o máximo da iniciação que você vai chegar? O máximo da iniciação que eu vou chegar é contemplar a realidade. Né? Então veja que a verdade, a realidade, né, a base das coisas, ela continua imutável onde sempre esteve. A humanidade é que interpreta da maneira como quer e aí se diverte no dia a dia. Você leu de início que daí então... Aqueles termos, a gente um dia pode conversar sobre cada uma dessas doenças. Sim, e aí, nós citamos aí, né? Desses termos que eles usam para descrever, né, do ponto de vista acadêmico, alguma coisa que ocultamente tem uma explicação completamente lógica, né, que é esse encadeamento, e que depois esse encadeamento de uma ou mais não-verdades, de uma ou mais mentiras, de uma ou mais elementais entrelaçados, aí se dá o nome de síndrome, aí pega e batiza. E batiza-se com um monte de nomes, né? Isso é uma coisa muito engraçada, né, que a humanidade, ela se dá o luxo, né, de juntar vários elementais, né, com tônicas diferentes, e aí dá um nome. Não, esse tem o nome de síndrome da. Né? Aí o síndrome do elevador, do pânico, da mentira, da altura. Então, é uma coisa assim,
Sabe, e isso pro mundo elemental que ainda se alimenta da humanidade que está em evolução e contrário à lei, isso é um presente, porque quando você admite que tem, você admite que está conectado e passa a alimentar aquele tipo de coisa. Agora, a pessoa ela vai e mente sobre alguma coisa. Aí pode ser mentir por desconhecimento, mentir intencionalmente, mentir para se divertir, mentir porque ela está entrelaçada com outro elemental da mentira. Eu já ouvi me dizerem que, olha, foi uma mentira necessária. Vê se isso é possível, né? Agora, você tá... Vou falar sobre isso. Vamos falar, né? Não, ou então, assim, a mentira, ela é uma verdade deslocada no tempo. Pode ser, ficar mais elegante, né? Às vezes você usa um artifício de linguagem, né, para descrever alguma coisa que você conhece o fim, né, e que você está fazendo. Então, por exemplo, assim, você podia falar a verdade para essa pessoa e ela ficar absolutamente magoada. Daí você fala assim, não, olha, não é bem assim, pode ser assim, assim, e você conhece a verdade. Aí você está criando uma máscara para a verdade, porque aquela pessoa, ela não está preparada para ouvir. Não é? Agora, você tem que fazer isso só quando você tem a certeza que vai chegar num ponto em que daí o fato de você não ter falado a verdade como um todo para ela, lhe traga bem e não mal, porque quando você omite a verdade como um todo, você está criando um filtro social, uma máscara, e o filtro social, ou a máscara que você criou, é um novo elemental que você criou, é um novo ser, e que é uma mentira, independente da razão dessa mentira, e ela vai estar entrelaçada tanto a você quanto àquela pessoa. Como você criou essa mentira para fazer bem ou mal para aquela pessoa, automaticamente, automaticamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, você está conectado com aquela pessoa para a qual você mentiu. Tá aí, ó. E enquanto a razão pela qual a mentira foi criada não deixar de existir, que assim, você mentiu para aquela pessoa por determinada razão. Enquanto aquela razão existir, né, essa mentira ela vai continuar se mantendo e vai se alimentar de você e de quem mais acredita. Por isso que se fala, a mentira tem perna curta. Por que a mentira tem perna curta? Porque assim, eu peço para você assim, me descreve o dia em que você fez 2 anos, teu aniversário de 2 anos de idade. Aí você vai me dizer, eu estava assim, eu isso, eu aquilo, eu me lembro, minha mãe isso, meu pai aquilo, meu tio, minha avó, a festa, não sei o que e tal, e era nessa sala, naquela, não sei o que e tal, e tinha uma outra criança, tá, me pegaram no colo, aí você começa a descrever. Por que você consegue descrever sem nenhum desgaste de vitalidade o teu aniversário de 2 anos? Porque ele é real, verdadeiro, né? E ele por si se mantém astralmente de toda vez que você lembra dele. Então, isso não te custa a vida, porque é um fato. E veja que é um fato, né, astral. Sim. Você não está falando assim, o sol existe. Não, estou conversando sobre o meu aniversário de 2 anos, que já passou há alguns anos. Puxa vida, põe anos nisso. Mas existe ainda fisicamente. Sim. Por quê? Porque existe em você, e existe na tua família, em quem mais você lembre, e naquela memória que você tem, naquele presente que você tem. Agora... Você está fazendo uma associação entre memória e verdade também, né? Exatamente. Olha só, exatamente. Hein? Porque raciocínio, memória e inteligência, né, eles estão completamente entrelaçados a quanto e como e com qual intensidade eu uso a energia elétrica que existe no meu corpo vital e astral, né, e na minha mente concreta, para buscar locais do astral onde as coisas estão armazenadas. Sim, já falamos sobre isso aqui. Isso é memória. O quanto mais longe vai a tua memória, isso é inteligência. O quanto mais rápido vai a tua memória, isso é rapidez de raciocínio. É só o uso elétrico do que existe em cada um de nós. Quando eu tenho uma mentira, eu minto para você, né? Para mentir para você, eu tenho que criar aquilo. Porque assim, para eu falar alguma coisa para você, obrigatoriamente, ele tem que pré-existir. Nada que é falado poderia ser falado se não existisse no mundo. Mesmo uma mentira, quando eu vou mentir, eu tenho que criar vitalmente, né, aquela mentira. Pegar alguma coisa que já... E veja a diferença. Eu tenho que criar aquela mentira e alimentar. Só que quando você fez 2 anos e é um fato, várias pessoas alimentaram esse fato. Você, tua mãe, teu pai, teu tio, os convidados. Nessa memória... Várias pessoas alimentam esse fato. Quando eu minto,
Só eu estou mantendo essa falsa Olha realidade. que interessante, hein? Olha que interessante isso. E aí, o meu dispêndio vital, né, para manter essa falsa realidade, que eu posso estar mentindo para mim mesmo, ou mentindo para você, ou mentindo para o mundo como um todo, mas é meu ônus, é meu filho. A mentira sempre é filha do seu Criador. E aí eu minto, quanto mais detalhes eu minto, quanto mais vezes eu minto, mais eu despendo energia para manter aquele ser vivo. E qual é a energia que eu despendo para manter um filho que eu criei, um ser vivo que eu criei? Vida. Com certeza. Vida. E a mentira tem perna curta por quê? Porque quando você vai tentar recriar aquela mentira, né, ou contar aquilo que aconteceu, assim, o que eu fiz naquele dia? Eu fiz isso, isso, isso. Eu estou me lembrando, eu estou vendo o que eu fiz. Agora, eu inventei alguma coisa naquele dia. O que você fez naquele dia? Eu tenho que tentar me lembrar do que eu inventei. Isso. E a mentira, né, ela tem, como qualquer um outro ser, ela tem que ser alimentada para sobreviver. Como eu menti e não repeti a mentira, quando eu vou buscar, ela já está desvanecida. Isso. Aí eu vou tentar andar pelos caminhos do que eu inventei, e os caminhos os quais eu inventei já não tem entrelaçamento. Eu não me lembro. Era assim, mas você tinha me dito que era outra coisa. Não, acho que pode ser. É por quê? Porque aquilo que eu inventei já não existe mais com intensidade em mim, mas está em você porque você ouviu. Aí quem está alimentando aquela mentira? Eu que criei, ela se alimenta do meu baço, e você que lembra também está alimentando. Olha que interessante, ó. Muito importante. Então a mentira, né? Aí isso ocultamente a gente está falando, e aí a gente está falando da verdade sobre a mentira. A mentira em si, ela é culpada de lesa evolução e de lesa humanidade porque ela diminui o teu tempo de vida. Olha só, hein? Diminui por quê? Porque você só consegue manter uma falsa realidade às custas, às expensas da vitalidade que você devia usar para criar seres mentais conscientemente e preservar a tua existência. Apareceu aqui agora, enquanto você estava falando, quando essas pessoas juram, vale a palavra da situação, juro pelo meu filho que é verdadeiro o que eu estou falando, é uma baita de uma mentira. O que isso envolve? Apareceu para ser conversado isso agora, porque eu acho que é uma coisa muito contumaz nas pessoas isso. O que implica quando uma pessoa fala um negócio desse? É assim, quando eu falo uma coisa qualquer, ou invento uma coisa qualquer, eu estou parindo um ser, eu estou criando um ser, não é? Independente do que seja, e ele é teu filho, pode ser um teu filho renegado ou não, você pode aceitar ou não, você pode querer lembrar ou não, mas ele vai te acompanhar a vida inteira até ser sublimado. Se você não sublimar, vai para o teu descendente. Se não tiver descendente, vai para o gênero humano, então você contribuiu lindamente para o karma humano, né? Isso que é a mentira. Agora, daí quando você diz assim, não, eu vou mentir conscientemente para prejudicar aquela pessoa, ou eu vou inventar essa mentira para daí enganar esse país inteiro, ou eu vou inventar essa história que não é verdadeira para prejudicar todo o gênero humano. Quanto mais consciência você tem dessa mentira, mais densa ela é criada. Quanto mais densa ela é criada, mais ela se alimenta de você e mais ela precisa de mais e mais pessoas para se manter viva. Mas quando você associa essa sua mentira a alguma pessoa ali, você está prejudicando aquela pessoa que você disse? Não. Então, quando fala assim, eu juro pelo meu sapato que essa água é rosa. Tá. Eu que entrelacei esses elementos. Perfeito. E eu que estou alimentando esses elementos. Não envolve o meu sapato nem água rosa. Mas vai envolver, se não envolve você, a sua família, o descendente, vai indo. Se você não resolver, sim. Exatamente. Claro, porque é na mentira, é no desvio da lei que se assenta o karma humano. Tá aí, ó. Porque quanto mais você mente, quanto mais você vive, e lembra que o professor diz assim, professor Henrique José de Souza, traga um novo estado para a humanidade. Não mais admito que se diga uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Isso. Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. E qual é o próprio mundo de cada um? Né? Na maior parte das vezes você cria falsas realidades, você cria mentiras e você despende energia para um mundo que sequer existe. Né? Então é uma maneira, assim, muito idiota de levar a existência, né? Porque você está fazendo um crime de lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade e passando um lastro, né, para ser resolvido aí para a humanidade, para o futuro. Então, quando você mente
e você acredita naquela mentira, e você faz com que outros acreditem naquela mentira, e você mente sobre várias coisas, você cria um entrelaçado, você cria um conglomerado, esse conglomerado ele age como um elemento isolante de tal forma entre você e você está aqui. Aí você assim, pô, grego não mente, faz favor. Aí grego não mente, faz favor. Você com você mesmo. E não, uma mentirinha só. Aí, quer dizer, a tua ética já deu uma brecha, né? O tal do deslize. Sim. Aí esse grego, não vamos mentir mais, não vamos mentir mais. Mas aquela mentira que foi dita, ela quer, por impulso, se manter viva. E ela quer ser repetida. Entende? Aí você vai tender a repetir, né, para que ela seja verbalizada, e em sendo verbalizada, a outra pessoa acredita, e você, para repetir a mentira, você tem que visualizar a mentira. Visualizou, você deu sobrevida a ela. Aí você vai, um outro dia, e dá sequência àquela mentira. Uma outra mentira, as duas se entrelaçam. Passam a ter mais força e mais vontade de continuar viva. E se entrelaçam. Chega um momento em que você vive em função disso. Nesse momento, elas são tão fortes que daí elas já interferem no teu livre-arbítrio, no teu discernimento, e a lógica, a mente concreta que devia daí então regular as ações do astral, ela não age mais, você passa a agir por impulso e é o tal do mentiroso compulsivo. Por quê? Porque daí ele já é dominado pelo astral, e quem daí no astral está dando as cartas é a vitalidade que é necessitada, aquela ânsia de viver do teu astral. E quem está no teu astral, pseudo-verdades que você criou, seres que você criou a seu bel prazer, por diversão ou intencionalmente, e você passa daí a levar a vida. E veja que coisa mais assim antagônica, que coisa incrível. Você passa a levar a vida física, agindo com o único intuito de manter uma falsa realidade que vai gerar dores, amores, ódios, né, ou qualquer coisa que seja, para alimentar as mentiras nas quais você se baseia. Aí aqueles, não, eu vou ostentar, né, então eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Então você começa a criar uma série de máscaras com as quais você deseja ser visto pelo gênero humano. E aí você dá a vida para manter aquelas máscaras, as pessoas acreditam, só que você só é que sabe a dor e o peso que é manter aquilo, porque aquilo, qualquer que seja a mentira, da menor à mais grotesca, a mais grosseira, a mais entrelaçada, todas elas se alimentam 24 horas por dia do teu baço. Você já disse aqui outras vezes, e vamos voltar ao início do programa. Você citou bem o que as televisões fazem conosco. Sim. Nós festejamos há pouco tempo, 24 de fevereiro de 49, mais um aniversário da data da vinda de Maitreya, o Avatara dos novos tempos. Nesses 4 anos, mais de 4 anos, estamos falando que estamos vivendo novos tempos. Já te perguntei aqui, você disse que o caráter é irreversível. Já falamos sobre saque contra o futuro. E o que a gente vê, e acabamos de dizer aqui hoje, a gente vê mais pessoas assistindo à televisão, ou seja, mais pessoas sendo conduzidas por essa mentira, por essa falsa realidade. Olhando as notícias do mundo, nós vemos que a ética cada dia está menor, assim como a verdade. Então, me dê uma visão de leigo. Mas isso não corresponde à descrição da verdade, grego. Sim, então me dê... Não é que a cada dia a ética tá menor e a mentira está maior e o mundo está ruim. Não, o mundo cada dia está melhor, a ética humana cada dia está mais forte e o mundo cada vez erra menos. O que está acontecendo, o que tem acontecido de maneira sistemática, e isso a gente tem que dar graças à lei, né? É que os erros humanos que antes eram ocultos, agora eles são visíveis. Com toda certeza, são visíveis. São visíveis. Tá. Né? Então, é aquela questão da abordagem. Eu estou de olho fechado, passa um caminhão de flores, é um casamento ou é um enterro? Isso, o elefante, não muda, né? O fato. Os cegos, né? os elefantes. Eu que vou sofrer, eu vou ficar feliz. Então, essa abordagem do mundo é o contrário. Agora, eu vi uma notícia na internet, não sei se foi ontem ou anteontem, que daí então, de um determinado programa de TV, daí teve umas pessoas, daí teve uma votação para escolher Nem quem me fale desse programa. Não, eu vou falar para ver. Nossa, eu vi na fico internet. até com raiva de Não, eu vi 125 milhões de votos para uma realidade. Aí sim, eu
geralmente eu não fico triste, às vezes sim, mas procuro não me dar esse direito, né? Mas daí eu fiquei triste, porque é o seguinte, meu país, teu país, com certeza. esse país, né, o país do Avatar, o país do futuro, o país da raça Isso, brasileira, com a certeza. humanidade não merece mais isso, né? Daí a razão da minha pergunta agora. Sim, e aí vem a questão da manipulação consciente, e aí, então, isso é importante falar. Esse conjunto de falsas realidades, esse conjunto de várias mentiras, ele adquire tal poder vital que ele passa a ser atraente para aqueles seres do astral, seres astrais que estão em você e que precisam se alimentar. Que seres que estão em você? Estão em mim, estão em cada um de nós. Então não tem nenhuma teoria conspiracionista por trás disso. Não existe uma energia, uma força que queira acabar com a verdade, vamos dizer, com a evolução, com o processo irreversível que nós falamos? Já te respondo. Então é isso que eu quero saber. Já te respondo. Mas não é uma coisa tão simplista. Claro que não é assim. Então, esse conglomerado de elementais que tem em mim para se resolver, minhas dores, meus amores, expectativas, essas coisas assim, necessidades, que tem em mim, tem em você, tem em todos, Todo né? mundo. São elementais, eles se entrelaçam e o elemental, ele busca o semelhante, né? Então, quando você cria um programa na TV ou outra coisa qualquer, e você cria uma pseudo-realidade com várias nuances, você bota dentro, assim, em determinado local, uma amostragem de vários tipos humanos com os quais você pode se identificar ou não, Sim. odiar ou amar. No momento que você odeia ou ama, ou se identifica, ou você quer julgar, ou você quer ser julgado, que de qualquer maneira você olha para aquela coisa olha de volta para você e você fica vitalmente, veja como é que a coisa é, e aí responde a tua pergunta, e daí você interpreta da maneira que você quiser. Quando eu me envolvo com uma realidade assim, ou com um filme, ou com uma novela, ou qualquer coisa, qualquer realidade do dia, ou esses fatos que daí então são amplamente divulgados, que levam as pessoas a sofrer um monte, e odiar um, odiar o outro, querer julgar um, querer julgar outro. Quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa, o ser humano, ela está frente a um conglomerado de formas astrais tão poderoso, tão grande, que ela fica indefesa. Você por si não iria acompanhar isso, você por si não iria odiar aquilo, ou aquele, ou aquela, ou desejar aquilo, aquele ou aquela, né? Mas aí esse conglomerado de elementais, essa coisa oculta, essa massa, essa coisa pasmosa, inconsciente, que só tem por função se manter vivo, ela coopta você, ela te atrai, né? E quando você é atraído, você fica completamente indefeso perante aquilo. E todos aqueles valores que você está vendo se misturam com os teus e te jogam lá para trás. Passa para trás, é isso que eu ia falar. Te jogam no meio daquilo que você está vendo. Então, Exatamente. Quando você fica refém de uma realidade virtual, quando você fica refém de uma realidade que não corresponde ao fato, à vida, né, à evolução, quando você fica refém da tua negligência em assumir quem você regride porque você passa a carregar aquelas dores, aqueles amores, aqueles horrores que foram mostrados para você. Imagina só. Por isso que, né, essa questão de falar assim, então houve um fato qualquer contra a lei, né, ou uma morte qualquer, e aí isso é amplamente divulgado e se bate nisso e repete, e bate e repete, para que você daí você tome uma posição e ame ou odeie. No momento que você ama ou odeia, acha certo ou errado, o efeito está atingido. Tá feito. E aí você fica suscetível, desculpa, você fica suscetível às influências daquele ambiente. Com toda certeza. Aí você é refém de um mundo de mentira. Isso que acontece. E isso é perda de energia, como você disse. Isso é contra a lei, é lesa a humanidade, é lesa a divindade, é lesa a evolução, é lesa a pátria, é lesa gênero humano. Por quê? Porque você está abreviando o teu tempo de vida. O teu tempo de vida que você devia usar para você ser feliz no contemplar alguma coisa, ou ser feliz no entender alguma coisa, ou ser feliz no entender alguma coisa, colocar em prática a ética, que é a vontade, amor, sabedoria, e contemplar o bem, o bom e o belo, você usa a vitalidade para sofrer por prazer. Perfeito, perfeito. E se coloca como refém daquilo, e amanhã alguém te pergunta, e você vai comentar aquilo, e alguém, mas o que você achou? Devia ou não devia? Não, eu acho que devia, mas você viu aquilo? Vi, realmente, estava errado. Então,
você começa a se misturar, né, com um mundo que não existe. Você começa a gastar a tua vida com um mundo que é irreal. Você abre mão da tua vida, né, para alimentar as dores e amores que existem em você e que são mentiras. As pessoas que não são coniventes com tudo isso aí que nós acabamos de falar, nas quais eu posso me inserir, porque eu estou cada dia mais intolerante, e eu conheço... Não pode. Não, tudo porque bem. a intolerância você tomou um partido. Isso né? é. E você está alimentando a intolerância. A intolerância, perfeito. E a intolerância, aí eu vou aproveitar, desculpa fazer um parênteses, a intolerância é uma das grandes causas, né, dos profundos mergulhos no astral, porque quando você é intolerante, você aponta. Quando você aponta, você julga. Quando você julga, fecha os olhos. Para quem? Para você. Sim, sem dúvida. Exato. Então, você tem que ter paciência. A paciência é exatamente a ponta contrária da intolerância. E na paciência está a iniciação, está a contemplação da divindade. É só ajeitar o dial aqui, vamos exatamente, dizer. Exatamente. Então, daí não usa mais o termo intolerante. Isso, então esqueci. Mas eu queria chegar nisso, porque as outras pessoas que eu conheço, que não assistem o que nós estávamos falando, que já se mudam aqui, elas todas acabam reclamando, algumas reclamam, outras não reclamam. Eu não reclamo, por exemplo, que eu vejo que muita gente pergunta e chega à conclusão de que o caminho é solitário. O caminho é solitário ou não? Não é. Quando você se sai da massa, se sai da manada e toma um rumo diferente, você... E não usa o termo manada que está se referindo ao gênero humano. Não, estou falando de... Eu estou falando o animal está saindo da manada. Não, você está falando do gênero humano. Então, o gênero humano. Quando você se sente sozinho, alijado, separado, alienado, você se sente um clandestino na humanidade. Né? Perfeito. Aí você se atribui um direito grego. Quando você, não, eu me sinto um clandestino, me sinto único, sozinho. Aí você se atribui um direito, né? E que na verdade é um grande erro, de julgar que toda a humanidade está errada e você está certo. Ou que toda a humanidade está se comportando de um jeito e você está se comportando de maneira diferente. Não existe isso. A pergunta era se o caminho é solitário ou não. Essa que é a pergunta. Vou responder. Então você não pode julgar dessa maneira. E depois não existe caminho solitário, por quê? Porque você é do gênero humano. Sim. Você não está indo para nenhum lugar, né, que não seja o lugar para o qual está indo a humanidade inteira. Você pode pensar que está um passo à frente, mas na verdade pode não estar. Né? E se você tiver um passo à frente, você tem por obrigação de lei voltar e esperar para dar de mão aquele que tem que ir junto. E o teu próximo não é mais eu, não é mais você, não sou mais eu, não é mais você. Né? O teu próximo daí é todo o gênero humano. Sim, isso nós né? sempre falamos aqui. E não é um caminho solitário, sabe por quê? Porque quando você analisa alguma coisa desse tipo, e você tem que analisar baseado na neutralidade. Você não pode ter medo de ver isso ou ver aquilo, não. Analisa neutralmente até para ter argumento. Alguém fala para você assim, mas você viu, não sei o que e tal. Não vi porque é o seguinte, eu acho que é uma perda de tempo, porque se podia isso. Aí você vai, explica e resolve. Mas então não é um caminho solitário, sabe por quê? Porque nesse caminho que é a vereda da iniciação, que antes conduzia para o futuro, que antes conduzia para o avatar, que antes conduzia para a contemplação da felicidade, para a visualização do amor divino, esse caminho hoje está todo mundo. Todo mundo está nesse caminho. Todo mundo está nesse caminho. Não tem mais caminho. Não existe mais aquele negócio assim de... Não, eu sou uma conjunto, caminharmos juntos. É um caminho único. Único? Né? É único, mas só que esse único é o gênero humano. É a humanidade. E nesse momento, a humanidade, o gênero humano, já está misturada, né? Miscigenada, permeabilizada pela divindade. De tal maneira que em cada ser humano, o erro, a mentira, o contra-lei, o passado, ele está sendo expurgado, ele está sendo exteriorizado para se mostrar e ser resolvido. Tempo há de vir em que erros até então desconhecidos se manifestarão. Esse tempo é hoje. Bacana. Né? E graças à lei. Que tempo nós temos ainda, Fernando? 1 minuto, tá. Eu acho que, olha, abordamos tema importantíssimo hoje. Eu tenho certeza de que nós vamos dar sessão de continuidade nos temas que virão. Nos outros dias, esse tema ele sempre volta porque ele isso que nós falamos hoje é importantíssimo e mais uma vez percebi agora nesse final aqui que você falou, sempre que a gente fala no sempre, a gente fala no todo, a gente fala na coletividade, então nós nunca realmente podemos estar
desassociados do todo. Temos Não. que pensar sempre no todo e potencializar o todo. É porque o todo é um. Exatamente, o atniat niatat. Não se pode achar que nós somos diferentes, ou melhores, ou piores, ou maiores, ou menores que o gênero humano, porque houve um tempo em que existia isso, porque o gênero humano está capilarizado na multiplicidade inconsciente, separada da divindade. Agora a divindade ela já está permeada, já está distribuída no gênero humano em maior ou menor grau, maior ou menor escala, cada um fazendo o seu trabalho de lei. Né? Somos um único corpo evoluindo. Que corpo? A própria divindade na multiplicidade. Maravilha, maravilha. Então, olha, por mim, eu estou satisfeitíssimo. Mais uma vez, agradeço a você, Jorge, pela sua disponibilidade de estarmos aqui celebrando mais uma vez. Os nossos queridos irmãos que estão aqui presentes, né? Hoje aqui, os visíveis e os invisíveis, todos esses cantores do mundo, né? Principalmente. Isso aqui em cima, lá embaixo, em toda essa região, todo mundo nesse congraçamento que vai continuar depois que o programa acabar. Então, deixo a palavra final com o Jorge. Fiquem com o meu fraterno abraço e o meu até sempre. Um fraterno abraço a vocês. Fiquem em paz. Lembrem de ter muita paciência com os visíveis e invisíveis, principalmente com vocês mesmos. Errar é humano e, mais do que isso, errar no momento é divino, porque o humano já é divino. Quando errar, resolve, né? Mas não criem mais falsos mundos para se meterem neles. Vivam no mundo real, que vocês vão ver que o mundo real é uma coisa completamente acima da maior maravilha que vocês pudessem um dia existir. E hoje ele já é a realidade. Um grande fraterno abraço e fiquem em paz.